muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você aqui conosco. Hoje é dia de nós te ensinarmos a cuidar melhor da saúde. Nós não, os nossos especialistas. Nós vamos falar de um assunto muito importante hoje que nos chama a atenção porque já estamos liderando o ranking de cirurgias plásticas no mundo. Só em 2023, e esse número, pelo que já se levantou, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, é o mesmo no ano passado. Mais de 2 milhões de pessoas já optaram por algum tipo de procedimento invasivo. Porque se nós começarmos a falar para você de procedimentos estéticos, o número é muito maior. E o Dr. Marco Aurélio está de volta hoje aqui para conversar conosco, porque ele participou de um congresso já há pouco tempo esse ano, que olha, tem muitas novidades bombando, mas a premissa desse ano, e que você precisa prestar atenção, porque é a melhor moda que poderia ter, é o bom senso, sabe? A divina proporção. O Dr. Marco Aurélio é um especialista nesse assunto, que te deixa bonito, bonita, mas tem exageros, para que você possa se cuidar melhor, amar aquilo que você vê no espelho, mas sem correr tanto risco, porque quando você exagera, você coloca a sua vida em risco também. Você vai saber 2 assuntos hoje, detalhes de duas modalidades de cirurgia plástica que estão super em alta, principalmente em relação às mulheres e que são menos invasivas, são mais fáceis para você se recuperar. Você vai saber daqui a pouquinho com o Dr. Marco Aurélio. Também nós vamos falar com o Dr. Carlos Souza, que está estreando aqui com a gente hoje, e ele é urologista. E é legal porque ele está aqui conosco, nós vamos falar de um assunto que é muito mais ligado à saúde da mulher, que a mulher é muito mais acometida por este problema, que são as infecções urinárias, principalmente recorrentes, e você vai entender um pouco mais desse assunto e vai entender por que a prevenção, neste caso, significa qualidade de vida. Porque quando a infecção é recorrente, significa que durante muitas vezes no ano, você pode ter, e muitas vezes são super evitáveis, mudando alguns hábitos no teu dia a dia. O Dr. Carlos vai explicar para a gente. Minha querida Cris está de volta hoje. Quero que você fique aqui porque ela vai fazer pão de metro, mas é um detalhe. O pão é caseiro, então você vai aprender o passo a passo, desde você fazer o pão. Dá uma risadinha, tia Cris, tá tão séria. Aê, nem tá parecendo tia Cris, poxa, agora sim. Senão o povo não te reconhece, pensa que eu mudei de tia Cris, que é outra. E a tia Cris tá aqui também, vocês não imaginam o sufoco que foi. Antes de nós entrarmos no ar, eu falei para os doutores aqui, quem tá vendo a gente não imagina. Eu quero mandar um beijo pro Cássio e também pro Lúcio, porque os dois viriam aqui hoje, nós até divulgamos a presença deles. O Lúcio foi internado às pressas, o chefe Lúcio teve uma crise renal gravíssima, então nossa solidariedade, o nosso abraço para os nossos chefes que iam estrear aqui hoje, mas vão vir numa outra oportunidade. A tia Cris socorreu a gente e vai nos ensinar a fazer esse pão de metro lindo que você está vendo aí na tela. E é legal, porque a tia Cris mesmo falou, a opção de recheio é sua, então muitas pessoas optam apenas pelo pão, para escolher na casa delas aquilo que elas vão rechear. E é muito fácil para você fazer. Então fique aqui que daqui a pouco nós vamos te ensinar a fazer essa delícia. Já estou aqui sentadinha ao lado do Dr. Marco. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada por você estar aqui com a gente. Quando eu falei da divina proporção, que é a especialidade do Dr. Marco, eu acho lindo, porque esses são trabalhos, estudos antiguíssimos, de quando as pessoas tinham esse bom senso, que ao longo dos anos, a nossa busca pela perfeição fez com que muitas vezes todos nós, a gente acaba prestando tanta atenção nos detalhes, e a internet trouxe essa cobrança muito grande que faz com que muitas vezes as pessoas percam um pouco do bom senso. Então, por isso que é importante quando você procura um médico que realmente é comprometido com a tua saúde, com o bem-estar. A gente sempre fala que a melhor propaganda é a propaganda de boca, mas você entra no site do Conselho Nacional de Medicina, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que ali você tem o registro dos médicos que são cirurgiões plásticos. Isso é muito importante. Você não pode se colocar nas mãos de curiosos, porque as pessoas que são curiosas, elas não têm essa noção. E o exagero pode causar muitos problemas, não é só esteticamente, porque às vezes você exagera e você acha bonito o que você está vendo. Mas o exagero está totalmente ligado ao comprometimento à tua saúde. Por isso que essas novas descobertas, as novas técnicas que o Dr. Marco vai falar para a gente hoje, são importantes porque você pode não só se policiar, mas buscar um profissional capacitado e se sentir bem sem exagerar na dose, né, doutor? É isso mesmo, Keila. É bacana essa questão da evolução, né, tanto dos conceitos estéticos como também da questão da cirurgia plástica. Esse conceito que você falou
da divina proporção é um conceito que começou bem na antiguidade mesmo, com Fibonacci. Ele veio sendo aprimorado na arquitetura, na matemática, enfim, todas as ciências e dentro da cirurgia plástica também. Então, o que acontece hoje, o conceito moderno de cirurgia plástica? Trabalharmos com naturalidade e com segurança. Daí o desenvolvimento e aprimoramento das técnicas. Doutor, vamos falar então da primeira, que eu quero que você está na sua casa, acompanhe com a gente, que é a Modern Tummy Tuck. O que significa isso, doutor? Vamos traduzir para o português, né? Seria então como se fosse a abdominoplastia moderna. Modern de moderno, né? O tummy tuck da abdominoplastia. O que seria esse conceito? A abdominoplastia é conhecida por aquele corte grande, utilização de drenos, né? Para quê? Mais de 70 pontos, né, doutora? Em muitos casos, porque vai na parte toda de baixo, embaixo da barriga, que as mulheres até optam por fazer perto da... Pedem para o médico até para fazer perto da linha da calcinha do biquíni, né, doutor? É isso Já mesmo. é mais invasivo. É uma técnica invasiva que visa a retirada de excessos de pele. A abdominoplastia, no seu primórdio, né, justamente era isso, retirada do excesso de pele e colocação de um dreno. Agora, houve uma evolução. Nota-se também que existe a presença de flacidez muscular, então há o tratamento do músculo hoje em dia com a diástase, né? Então é o fechamento da diástase, que é o afastamento dos músculos, tá? E hoje a evolução é tentar colocar técnicas e tecnologia para quê? Minimizarmos cicatrizes, minimizarmos o estigma da cirurgia e melhorarmos a qualidade de recuperação de pós-operatório. Hoje, o perfil de pacientes que atendemos... Enquanto o doutor está falando, só interrompendo, você está vendo aí na tela várias imagens que nós separamos desse procedimento para você entender um pouquinho daquilo que o doutor está falando, dessa cicatriz mínima, um pouco menor. Você vê em cima, na parte de cima, você vê como era antes, a cicatriz bem maior. Hoje, olha só a diferença. Na última foto, escrito SCAR, olha o tamanho da cicatriz e olha agora. É bem perto ali da região pubiana, né, doutor? Quer dizer, hoje é muito menos, foi o que nós falamos para você que está em casa, de ser menos invasivo e até com um resultado melhor dentro daquilo que é a nova tecnologia, né, doutor? É isso mesmo. Então, os pacientes precisam de uma recuperação rápida para voltar a trabalhar rapidamente, um pós-operatório com menos desconforto e minimizarmos cicatrizes e qualidade de cicatrizes em casos que, de fato, tem que ser feita a retirada de pele. Agora, doutor, quando nós falamos desse tipo de cirurgia, já menos invasiva, é só para flacidez? Por exemplo, se a mulher ela já tem uma gordurinha ali, ela pode tirar dali, porque eu já estou pensando na parte de baixo, que é a gluteoplastia. Eu posso tirar essa gordurinha da barriga nessa mesma e no mesmo dia eu fazer a gluteoplastia? Existem técnicas, inclusive, com tecnologias para casos de flacidez leve, que é feita uma lipoaspiração, retirada da gordura, passa um aparelho para fazer a retração de pele, produção de colágeno. Existem aparelhos de radiofrequência, por exemplo, hoje em dia, e às vezes não é necessário nem fazer a retirada de pele. O próprio aparelho, dependendo do caso, faz a retração da pele. O aparelho faz, às vezes, de tirar a pele, doutor? Como se colasse de novo a pele? Ele como se colasse a pele de novo. Olha só. Então, são tecnologias que recentemente a gente tem usado em cirurgia plástica que visam minimizar as cicatrizes. Então, porque se você tem que tirar a pele toda, você não tem como não tirar não fazer a cicatriz, né, doutor? Então, com a máquina, a região é menor porque essa região ela é usada mais, essa corte é mais para tirar a sobra mesmo interna de gordura, essas coisas. Quando são casos com uma flacidez de pele, gordura moderada ou grave, aí tem que fazer a incisão cirúrgica. Porém, em casos mais leves, geralmente mulheres jovens, pós-gestação, que tem aquela pequena flacidez, aquela pele imóvel, o uso da tecnologia é muito bem-vindo nesses casos. Doutor, tudo isso eu posso fazer no mesmo dia? A lipoaspiração, a cirurgia, essa nova Modern Tummy Tuck. A Modern Tummy Tuck e a colocação dessa gordura no glúteo? Em alguns casos pode ser feito sim, tudo depende do volume de gordura e da quantidade de pele, caso seja necessário, que tem que ser retiradas nessa cirurgia. Doutor, todo mundo fala
que quando você coloca a gordura do próprio corpo, o corpo vai absorvendo, então a durabilidade desse procedimento é menor e tem que fazer sempre. É verdade isso? Não, isso é um mito, porque a gordura ela é um enxerto. Se gordura saísse assim tão rápido do corpo da gente, né, doutor Carlos? Hein, Cris? Se a gordura fosse assim, ó, você faz, sem você fazer nada, o lugar onde ela fica, a coisa mais difícil é tirar e a coisa mais fácil é ela aparecer, não é, doutor? Mas é bom porque as pessoas sempre falam isso. Você já deve ter ouvido, você que está em casa também, não adianta nada, porque eu faço, o corpo absorve, eu vou ter que reabsorver, eu vou ter que fazer de novo. Não é verdade, então? Não, não é verdade, porque uma vez você tirando a gordura, você já dá o contorno corporal. Então, por exemplo, tem a lateral aqui que está alta, está com excesso de gordura, flanco. Você faz a retirada, já faz o desenho da cintura e essa gordura pode ser aproveitada nos glúteos para fazer a modelagem. Cerca de 40%, 60% dessa gordura ela é absorvida. Por quê? Porque o enxerto, a gordura, ela não pega 100% na região que a gente faz o implante. Porém, o que fica, ele melhora a silhueta corporal, melhora o resultado estético, pode até melhorar, em alguns casos, até celulite. Então, o resultado ele é duradouro, mantendo, obviamente, peso, o estilo de vida, a alimentação. Aquilo que a gente já sabe, porque a cirurgia não faz milagre. Exato. Remodela, Exato. né? Doutor, daí nós temos o segundo, que é, nós temos o Modern e o BBL, que é a gluteoplastia. É a gluteoplastia com a colocação da gordura. Por incrível que pareça, a BBL é uma sigla, né? O Brazilian Butt Lift, que é o bumbum brasileiro, né? Porém, no Brasil, ele não é tão divulgado como no exterior. Então, muitos pacientes de fora do Brasil me procuram para fazer o bumbum brasileiro, porque fora do Brasil é uma marca registrada, né? Olha só. Então, o que acontece? O que é isso? É o desenho do quadril, o desenho da cintura e a melhora do desenho do glúteo, com a própria colocação da gordura. Não há necessidade de colocação de um implante de silicone, Mas se nós não adotamos muito essa técnica aqui, significa que ainda optamos pelo uso de silicone? Não necessariamente. O uso do silicone, progressivamente, na região glútea em específico, ele vem cada vez menos sendo utilizado. Com as novas técnicas de enxerto de gordura, com as novas técnicas, por exemplo, de colocação e de aproveitamento de célula-tronco, por exemplo, a quantidade de gordura que integra, que pega na região, ela é cada vez maior. Então, o uso de material aloplástico, por exemplo, ele acaba ficando cada vez mais em desuso. A gente está mostrando algumas fotos. Eu queria que voltasse duas fotos da menina com a mão na cintura. Danilo, por favor. Porque eu quero ver com o doutor se, quando é feita a BBL, tanto no Brasil como em outros lugares, é daí que se retira a gordura, doutor? De onde estão as mãos dela, normalmente? Da parte de baixo da perna? Tem lugar específico que a gordura é ideal para se colocar no bumbum? A melhor gordura que tem é a gordura dos flancos, porque é uma gordura que ela é riquíssima em células-tronco. Consequentemente, é uma gordura que pega mais, ela integra mais. Entendi. Claro que as outras gorduras, caso haja insuficiência de área doadora nessa região, às vezes a paciente ela não tem tanta gordura para fazer o enxerto. Utilizamos de outras regiões, misturamos, há todo um processo de preparo, né, dessa gordura no centro cirúrgico e é colocado no bumbum em áreas específicas para melhorar contorno. Para preencher mesmo, né, doutor? Isso. Que melhora também a flacidez. Melhora a Agora, flacidez. doutor, a pessoa que não tem essa gordura sobrando, uma mulher que malha, que tem uma vida mais ativa e que ela precisa fazer essa remodelagem, como é que faz? Daí, nesse caso, só pode ser feito silicone mesmo? Nesses casos onde não há área doadora de gordura, aí utilizamos outros materiais. Pode ser o silicone, existem também colocações de ácido hialurônico, por exemplo. Existem também outros produtos preenchedores, todos eles absorvíveis, né? Então, esses aí demandam manutenção. Quando você diz absorvível, significa que a gente não deve usar o PMMA. O PMMA está proibido já faz um tempo, já, né? Nós, cirurgiões plásticos, já não utilizamos. Vocês já não usam há muito tempo, há né, algum doutor? tempo, Então, porque a gente tem um índice de rejeição maior, né, sim, doutor? muitas complicações. Então, Certo. atualmente não utilizamos mais o PMMA, que é um preenchedor definitivo, né? Utilizamos hoje em dia o ácido hialurônico, o ácido polialilático, que são substâncias absorvíveis. Doutor, o ácido hialurônico, ele é absorvível, mas na mesma quantidade que a gente pode dizer da nossa própria gordura, ou ele dura um pouco menos de tempo?
A gordura, uma vez ela integrando, ela é definitiva. Tá. O contorno corporal, ele é definitivo. E não é passível de rejeição, né, doutor? O meu corpo não vai rejeitar a minha própria gordura. Já aconteceu? Não tem casos, Não, né? é muito raro isso acontecer, né? Então, nos casos de substâncias que não são próprias do organismo, pode, de fato, acontecer alguma reação inflamatória, mas é bastante raro, os produtos são bastante seguros. O ácido hialurônico também, né? Também. Doutor, uma mulher que engravidou, e normalmente as mulheres têm usado muito, têm feito muito a TAMI, certo? A TAMI, né? Mas neste caso, se a mulher ela quer engravidar de novo, é conveniente esperar, doutor? Olha, a gente sempre recomenda que defina primeiro os filhos antes de fazer esse tipo de cirurgia plástica de contorno corporal. Porém, já aconteceu de várias pacientes minhas engravidarem depois. E, em alguns casos, não se perde o resultado. Porém, caso haja perda de resultado, talvez seja necessário uma nova intervenção. E quando nós fazemos essa cirurgia, as mulheres também têm a preocupação com os seios. Isso também inclui no pacote, doutor? Eu consigo fazer tudo isso no mesmo dia? Eu não recomendo que se faça, porque... Isso é interessante, porque às vezes a pessoa pensa que como é uma continuação, você está fazendo uma remodelação, eu posso fazer tudo no mesmo dia. Eu acho que é pesado demais uma recuperação como essa, né, doutor? Tanto a recuperação como o tempo cirúrgico prolongado, eles propiciam um risco cirúrgico maior. Como a nossa premissa maior é entregar o melhor resultado com a maior segurança, geralmente a gente fraciona em 2 ou até mesmo 3 tempos cirúrgicos. Doutora, eu não gosto de falar de preço, mas tem 2 coisas que eu quero falar e que eu acho importante para você. Eu sempre falo que todas as cirurgias plásticas são acessíveis quando você tem um sonho. Basta um planejamento. Hoje existem até consórcios que podem ser feitos, né, doutor? E uma possibilidade maior de você se planejar. Então, tira da sua cabeça a impossibilidade e começa a trabalhar com o planejamento. Mas, antes, eu preciso saber se eu posso fazer, doutor? Existem algumas pessoas que não podem, que é passível de uma negativa mesmo, nesse caso? Sim, inclusive eu tive recentemente uma paciente que eu contraindiquei por questão de saúde. A gente faz toda uma bateria de exames, um check-up pré-operatório. A gente colhe o histórico da pessoa, caso ela tenha algum histórico de algum tipo de doença que impeça a realização da cirurgia plástica, a gente contraindica. Qual doença, doutor, no caso da sua paciente? Por que ela não podia fazer? Esse caso recente, na bateria de exames pré-operatórios, eu detectei que ela estava com uma trombose venosa. E ela gostaria muito de fazer o tummy tuck. Ela não sabia, eu contraindiquei o procedimento, ela está em tratamento, né, da questão da trombose e achamos outras alternativas de tratamento clínico para melhora do contorno corporal dela. Mas num caso como esse, se ela sarar, ela pode fazer? Uma vez curada e acompanhada por um especialista, ele vai determinar em qual momento ela está autorizada a fazer o procedimento. Com certeza, no futuro, ele vai liberar para fazer a cirurgia e a gente vai poder fazer com bastante segurança. Então, o primeiro passo são todos os exames na mão para saber se existe algum impedimento. Isso. Se não tiver nada, tudo bem. Está autorizado a fazer a cirurgia. E daí você aconselha que se faça gradativamente, não todas de uma vez, para evitar problemas. Com certeza. A melhor coisa é fracionar e aí, em função do primeiro procedimento, a gente determina depois de quanto tempo pode ser feito o segundo. Eu achei bem interessante, doutor, esse assunto de hoje, justamente porque se você faz algo que você tira do seu próprio corpo, a proporção, ela vai entrar na divina proporção, como nós falamos. Porque nada na gente é exagerado, né, doutor? E também não daria para você, mesmo que a pessoa tenha muita gordura para retirar, não daria para colocar. Então, acaba fazendo com que as pessoas retomem aquilo que é o desejo da gente. Da qualidade de vida, bem-estar, autoestima, mas com segurança, né, doutor? Esse conceito da divina proporção é buscar o melhor resultado, a melhor harmonia dentro da individualidade de cada um. Doutor, obrigada, viu? Eu que agradeço. Uma alegria ter você. Volta sempre para trazer novidades para a gente. Muito obrigado. Os contatos do doutor estão aí na tela. Lá no Instagram dele, você seguindo o Dr. Marco Aurélio, lá no Instagram, no link da bio, já tem todos os contatos para você marcar a sua consulta. Você vai falar para o doutor o seu desejo, mas dentro do seu desejo, ele vai te explicar aquilo que é o melhor para você, que é o mais importante, porque daí dentro daquele que é o seu sonho, ele pode ser realizado de uma forma correta, que é o mais importante para você não se frustrar e para você não colocar a tua vida em risco. Obrigada, viu, doutor?
Vou dar uma paradinha rapidinho, a gente volta já já, depois do intervalo, com o Dr. Carlos Souza. Vamos falar de infecção urinária recorrente. Ainda vamos fechar o programa com a tia Cris ensinando a fazer pão de metro caseiro. Já já, a gente já volta. Estamos de volta, doutor Carlos. Seja bem-vindo, o doutor já está aqui ao meu lado. Estamos dando risada aqui porque estamos falando que os homens não são muitos adeptos da cirurgia plástica. O doutor Marcos estava dizendo aqui pra gente no intervalo que a cada 10 procedimentos, um é o homem e sempre pensando no bem-estar, ou para tirar aquela pelezinha que está incomodando para ler, ou então para corrigir algum problema no nariz por conta de respiração. Quer dizer, a vaidade não é muito a premissa masculina. Agora, doutor Carlos, nós vamos falar com ele algo muito importante, que está muito ligado à saúde da mulher também. Os homens também têm infecção urinária, mas as mulheres, principalmente as recorrentes, que acontecem muitas vezes no ano, têm mais, muito mais do que homem, né, doutor? E eu achei interessante e importante conversar com o doutor, como eu falei para você no começo do programa, normalmente nós pensamos que o urologista só atende os homens porque é uma especialidade que a gente sempre considerou masculina. E isso é uma balela, não é verdade, tanto que o tratamento, para você que tem principalmente as infecções recorrentes, está muito ligado à especialidade do doutor. Doutor, primeiro, obrigada por você estar aqui com a gente, que eu acho importantíssimo que nós falemos sobre isso, porque as mulheres sofrem muito com infecção urinária, as grávidas, as mais jovens, e está muito ligado, eu fazendo a pesquisa, estava vendo que estava muito ligado ao nosso dia a dia e aos nossos hábitos, né, doutor? É isso mesmo, Keila. Primeiro agradecer aí o convite. Realmente é um paradigma hoje de a gente colocar mesmo que a mulher realmente ela precisa ir ao consultório do urologista. Eu ainda recebo nos meus consultórios
essa informação de pacientes entrando. Doutor, você atende mulher? Lógico que a gente atende, sim. A mulher tem tem aparelho urinário também. Exatamente, os rins, vias urinárias, bexiga. E realmente, quando se fala em infecção urinária, ela realmente é o carro-chefe mesmo do que leva hoje a grande maioria das mulheres, além da incontinência urinária, ao consultório do urologista. Doutor, existem vários tipos de infecções urinárias ou é só a cistite que a gente conhece mais? Na verdade, a infecção urinária em si, a gente divide ela em duas partes. A infecção baixa, que é aquela que afeta a bexiga, então dá sintomas mais relacionados à dor, ardência urinar, sangramento. E essa mesma infecção ela pode ascender até os rins, tá? E levar a um quadro que a gente chama de pielonefrite, uma infecção urinária alta. E isso realmente com um quadro um pouquinho mais debilitante, com dor lombar, febre, náusea, vômito. Então, a gente costuma dividir nesses dois grandes grupos. Obviamente, os agentes que são causadores da infecção urinária também podem ser diversos, onde a bactéria e os fungos estão onde os mais comuns causadores. Doutor, a má higiene está muito ligada à infecção urinária? Olha, sim, na verdade a gente coloca que existe uma série de fatores. Na verdade, a infecção urinária é uma infecção ascendente. Na verdade, a bactéria e o fungo já vivem em todos nós, na região genital. Por isso, talvez da mulher ter um pouco mais de ser acometida, porque a uretra da mulher é curta, então o caminho que a bactéria precisa percorrer de fora até a região da bexiga é pequeno, tá? Então, são apenas 5 centímetros. Então, isso é um fator facilitador que corroborado realmente essa questão de higiene, obviamente imunidade, não se cuidar, realmente facilitando essa questão, além de algumas outras condições também que facilitam. Doutor, a falta de ingestão de água pode prejudicar e atrapalhar e fazer com que a gente tenha uma recorrência maior de infecções? Sim, com certeza, Keila. Na verdade, uma das premissas que a gente coloca para a paciente, realmente, é que ela, para melhorar até mesmo essa questão da imunidade, aumente a ingestão de líquidos, se alimente bem, adequadamente, faça uma atividade física. Imagina que a gente sabe que a infecção ela é causada pela ascensão da bactéria. A bactéria saindo de fora, caminhando em direção pela uretra, em direção à bexiga. Imagina a gente toda hora realmente ingerindo líquido, obviamente fazendo xixi e lavando esse sistema. Dá a impressão de que limpa mais. Exatamente. Quanto mais xixi você faz, vai limpando. É isso mesmo, a bactéria querendo subir e você, obviamente, fazendo um mecanismo mesmo de limpeza e de jogar ela realmente para fora e não deixar isso realmente segurar xixi. Isso dá tempo para ela se multiplicar e realmente causar algum grau de incômodo. A gente separou algumas imagens para você que está em casa dar uma olhadinha, doutor, poder explicar melhor para você entender um pouquinho mais. Doutor, onde essa infecção pode começar? Sem falar da recorrente, no primeiro momento, ela começa no rim, doutor? Não, na verdade, como a gente colocou, que ela é uma infecção ascendente, ela vem realmente pela uretra, que a gente vê descrita ali. Que é lá embaixo mesmo. Isso, lá embaixo, a bactéria ela começa a se desenvolver dentro da bexiga, se multiplicar, e ela ainda pode ascender pelo canal do ureter até chegar aos rins, aí realmente transformando em infecção alta. Já é uma infecção com maior potencial de complicação. Mas, doutor, quando eu começo a ter essa infecção, normalmente é na hora que eu faço xixi que eu começo a sentir o ardor. Existe um sintoma que já pode me acender o sinal de alerta de cara para eu evitar que isso se prolongue e se agrave? Claro que sim, Keila. Na verdade, os sintomas mais comuns são dor, ardência miccional, sangramento na urina. As pessoas reclamam muito de odor, a urina com odor forte. E a coloração muda, doutor? A coloração pode ter até alteração, mas ela também tem a ver, talvez, com o fato talvez, de você não ingerir muito líquido. Nossa urina é reflexo do que a gente bebe. Se a gente bebe mais, ela sai clara, límpida, diluída, com menos incômodo na hora de urinar. E se a gente bebe menos, realmente sai mais amarelada, concentrada, com cheiro forte. E não necessariamente isso seja uma infecção. Doutor, tá? É impressionante como o corpo da gente é uma máquina, né? Se você come as coisas certas e ingere o líquido certo, a cor da urina é diferente. É impressionante como tudo funciona certinho para dar certo no final. E se alguma coisa está dando errado, é porque a gente já tem feito alguma coisa errada lá atrás, né, doutor? É impressionante isso. É isso mesmo, Keila. É uma questão de equilíbrio, né? Na verdade, existem condições, comorbidades que facilitam isso. O paciente diabético já tem uma imunidade mais baixa, então é algo que precisa também estar acompanhado. Então, até a questão mesmo da relação sexual, não existe uma transmissão de infecção de urina durante o ato sexual. Existe só um fator facilitador, já que a gente já conhece que a bactéria precisa sair da região genital para ir pela uretra e chegar até a bexiga, o sexo em si é só um fator que facilita, não transmite. Por isso que tem um cuidado também após o ato sexual, da higiene pessoal, tá bom? Certo? A gente orienta a fazer uma micção pós-coito, tá bom? Para realmente ajudar, realmente a lavar esse sistema e realmente que essas bactérias... Então, o ideal, depois de uma relação sexual, fazer xixi. Sim. E eu devo me lavar, doutor? Ou só se eu enxugar ali tá tudo bem?
A gente orienta, na verdade, fazer uma higiene local, lavar mesmo. Não precisa ter na verdade, tem pessoas que têm compulsão com isso e usam muito sabonetes íntimos. Que eu já ia te perguntar do sabonete íntimo, se é ideal, porque para a mulher tem várias opções, né, de sabonete íntimo. Várias opções. E é uma bobagem isso, doutor? Não, na verdade, isso pode ser utilizado. O problema é que as pessoas acabam utilizando com uma constância muito grande. E isso como acaba... se eu usasse muito para tomar banho, já usar todos os dias. Exatamente, não como se fosse um sabonete normal, né? Então não precisa. Na verdade, isso acaba matando bactérias que são boas, que são da nossa flora normal, e deixando bactérias realmente que já são resistentes, ou bactérias que realmente venham causar um problema ali, realmente criando uma resistência a esses produtos. É porque eu acho que como você você toma banho com sabonete todos os dias, na cabeça da gente que é leigo, você pensa o quê? Não, vou usar o sabonete também, porque é um sabonete, vai me fazer bem e está higienizando de forma correta. Doutor, aquelas duchas que se usava antigamente, muita gente ainda usa. É ideal também? Eu tenho um pouco de medo desses exageros, porque essa impressão de que eu acho que o higiene é você se lavar direitinho. Mas jogar água lá dentro, jogar outros medicamentos, eu preciso disso, doutor? Não tem indicação, isso não tem nenhum apoio aí, né, base científica para realmente continuar utilizando duchas higiênicas, tá bom? Porque isso realmente acaba, na verdade, como eu falei, alterando mesmo a flora local. Se você realmente abusar e fizer isso constantemente, acaba trazendo aí um malefício para o paciente. Doutor, o uso daqueles absorventes mais fininhos, diários, que as mulheres muitas vezes usam e falam que é melhor usar porque daí não tem o contato com a calcinha, pode causar uma infecção também, se ficar com o dia inteiro com aquilo? Olha, na verdade, a gente não fala isso como um fator causador de infecção, tá bom? Só que a gente não acha realmente necessário, entendeu? A gente até entende que alguns pacientes que possam ter algum grau de perda urinária, de incontinência, que realmente utiliza aquilo, aí começa um tratamento direcionado para poder conter, mas realmente não indicamos mesmo o uso de absorventes sem realmente estar relacionado a alguma outra causa. A menstruação ou uma perda urinária que ali está em vias de tratamento e de acompanhamento que vai vir a evoluir bem e depois tirar o absorvente. Eu estou quase fazendo um certo e errado com você, porque eu estou me lembrando de várias perguntas que a gente ouve ao longo da vida. Uma delas, algumas pessoas, alguns especialistas dizem que é correto secarmos, depois do banho, principalmente a mulher, secar a região genital com secador frio. Mito. Mito, não tem necessidade disso. Não precisa secar nada lá dentro, né, doutor? Não precisa secar nada lá dentro. A própria toalha ali já é suficiente para poder realizar obviamente, secar e realmente deixar tudo dentro do padrão. Dentro daquilo que é o saudável. Do que é o esperado. Doutor, você falou de segurar muito tempo o xixi. É algo que pode fazer mal? Olha, a gente não aconselha. Como a gente sabe que o mecanismo de urinar é um mecanismo de proteção e que ajuda realmente a eliminar, se você ficar segurando muita urina, dá tempo a alguma bactéria que está um pouquinho mais resistente se multiplicar ali dentro da bexiga e se aderir à parede realmente da bexiga e facilitar realmente ela a se multiplicar e criar uma infecção urinária. Doutor, qual é o sintoma mais latente que é o sinal de alerta para eu procurar mesmo ajuda, procurar um médico? Olha, a gente coloca aqui realmente baseado no que a gente já tem: dor, ardência miccional, alteração de odor, sangramento, queda do estado geral, febre, dor lombar, quando a gente pensa numa infecção mais alta associada a náusea e vômito, demanda realmente o início aí de um segmento, de um acompanhamento, mesmo, né? Procurar realmente, nem que seja via pronto atendimento, fazer exames direcionados, porque a causa mais comum, infelizmente, ainda está relacionada a esse quadro de infecção urinária. Doutor, para a gente encerrar, quando eu falo da infecção recorrente, esse comportamento ele se repete pelo mesmo problema? Ou o nosso corpo, depois de uma primeira vez, de uma primeira infecção, já fica mais suscetível a repetições? O que a gente coloca que realmente existe essa questão. A infecção recorrente é aquela que acontece de repetição acima de 3 ao ano ou 2 no intervalo de 6 meses. Tá? Isso só vai gerar a gente a realmente fazer uma pesquisa dessa paciente, entender por que a imunidade dela realmente não está atuando, tá? E, obviamente, ajudar de alguma forma. Existem, obviamente, tratamentos não associados também só à questão de hidratação, alimentação. Existem medicamentos que a gente pode compor dentro desse tratamento que podem ajudar aí a imunidade dela aí realmente agregando e, com o tempo, realmente evitar que ela tenha uma infecção atrás da outra. Doutor, adorei a sua vinda, viu? Volta sempre para conversar com a gente. Obrigado, doutor, sabe o que eu quero que você venha falar? Incontinência urinária, que você falou no início, porque a gente tem visto mulheres cada vez mais jovens sofrendo com esse problema, né, doutor? Sim, com certeza. E também é tratável, né, doutor? Muito, muito. A gente recebe realmente, como eu lhe falei, o percentil de pacientes que realmente nos procuram, mulheres, tem praticamente esses dois perfis.
infecção urinária e incontinência urinária. Porque antes a gente achava que era doença de pessoas mais velhas, não é, doutor? Exatamente. Já não tem mais isso. Eu quero que você volte para falar sobre isso, tá? Ótimo. A gente Quero vai mandar um estar à beijo pro pessoal disposição, do Hospital Platinum. O doutor é o chefe da urologia do Hospital Platinum. Um beijo para os profissionais de lá. No Instagram do doutor, Dr. Carlos Souza, você tem todas as informações também no link da Bio para conhecer melhor o trabalho dele e marcar consulta com ele. Doutor, fica aqui para você comer pãozinho, tá? Vamos Está aguardar, de dieta sim. também, que nem doutor Marco? Doutor Marco, nós já fizemos sair da dieta hoje. Ah, não. Tô olhando ali para ele, tá bem bonito ali. Não, Vamos aguardar, gente sim. do céu, e o aroma? O aroma, você colocou outro pão lá, tia Cris? Já Gente, tô o aroma da cozinha Tá assando. tá tomando conta aqui o aroma do pãozinho. É maravilhosa! Minha baixinha preferida. Tia Cris falou, Keila, a tia Cris vinha na quinta-feira. Keila ia fazer unha, cabelo, não sei o quê, vou ficar até de luva. Ela falou, olha só. Tá assando. Gente, olha que bonito. Deixa eu abrir aqui para os meninos mostrarem. Olha que beleza. Esse pão é legal porque ele rende, ele cresce muito. Então, é uma receita super legal para você poder fazer na sua casa. Porque ele é muito rentável. Ai, que tá essa... Ah, bem que eu tô vendo que tá um negocinho que você... Ah, ali, ó. Olha que lindo. E a tia Cris colocou no comecinho do programa. Você vai aprender a fazer essa delícia agora. Eu pedi para a tia Cris fazer, tem algumas etapas da massa. Sim. Então, ela trouxe as etapas já separadas para você que está na tua casa entender o passo a passo. Porque o recheio é aquilo que nós falávamos para você no início. Você pode escolher o recheio que lhe for mais conveniente. A hora que o Emerson colocar para você o recheio aí na tela, você já vai entender que essa quantidade é para outras coisas também. Para se você for fazer com carne, algumas pessoas, ela falou que gostam muito com, não é maionese, é o catupiry, salpicão. é isso. Então você vai usar 250 gramas a despeito do tipo de recheio que você escolher, tá? Então nós vamos começar pela massa. Pela massa. 1 quilo dessa farinha, ela é peneirada? Não. Não preciso Não peneirar. precisa não, porque ela vai sovar, né? Faço a bolinha ali no meio e Sim. no meio é que eu coloco o Se for fermento. quantidade pequena, né? Se você vai fazer em casa, eu faço muito. Mas se você vai fazer em casa, você faz assim. Eu tô fazendo meia receita. Aqui é esse tamanho aqui ou menor, tia Cris? Não, vai dar um pouquinho mais que esse aí. A meia receita é um pão desse tamanho. Então É. o pão de uma receita inteira dá o quê? 2 metros? Dá 1,5 metro, mais ou menos. Gente, que beleza! Então essa daqui é meia receita. A tia Cris hoje estava fazendo receita. uma quantidade grande para o evento. Esse pão aqui é meia receita, tá? E essa quantidade que está na tela para você também é meia receita. A que tá na tela, eu acho que é A de uma 1 receita. quilo. De 1 quilo, é uma receita. É uma receita, perdão. Aqui é meia. Tá. Meio quilo de massa. Então, meio quilo de trigo. Mas você vai pelo que você está vendo na tela. 1 quilo então do vamos trigo. Isso. Um 30 fermento. É um fermento biológico esse? É, biológico. 30 gramas de fermento. 1 colher de sopa de sal, porque a gente tá fazendo meia. Tá. 1 colher de sopa de De sal. sal. E uma de açúcar. Meia de colher sal de e uma de sal açúcar. e É uma que eu tinha inteira visto, de quase que açúcar. decorei, É. isso mesmo. Meia de sal e Uma de açúcar, tá? De sopa, Certo. certo? Aí, aqui, você pode ir com a mão. Eu não vou com a mão porque tô com a luva, né? Então eu vou só fazer Faz a a misturinha. Aí vem. 2 ovos. Esse ovo eu vou quebrar aqui porque eu sei que ele tá bom, tá? Que eu já testei. Já testou todos os parentes dele Já. juntos. Já sei que tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas na tua casa, se você tiver alguma dúvida, quebre fora da massa. Pra você, Isso. se tiver alguma coisa ali desagradável, você já não vai perder a massa toda. O óleo, Tia Cris, tá muito cara a farinha? Faz tempo que eu não vejo. mais ou menos, é que é o preço, né? Porque vai aumentando todos os dias. Mas assim, Tá aumentando todos os dias. mas o pão caseiro, você vai fazer porque é quem gosta de pão caseiro, não vai ter problema de fazer. Porque tem gente que ama pão caseiro, prefere caseiro do que de padaria, né? É que pão caseiro é mais gostoso É. mesmo, né? Essa Eu receita só acho aqui... que dá muito trabalho pra fazer esse negócio de ficar sovando. É. Até aí tudo bem, você tem que ter a Essa- paciência pra sovar. Essa Não receita adianta. é uma Porque se amiga... ele não sovar, ele não cresce, né, tia Cris? Não adianta, não vai ficar bom. adianta. Ó, a água, né? É leite que tá na Tudo receita. dentro da bolinha. Você pode Tudo usar na tanto a bolinha. água quanto o leite. O que não. você prefere, a água ou o Isso. leite? Eu prefiro o leite em pó maravilhoso. O leite pode... Ah, você tá usando o leite... Não adianta, tudo ela usa leite em pó. Aquele aí, lá, o ó. ninho, né? Vamos falar. Leite ninho. Se você está chegando agora aqui no nosso programa, você vai lá no nosso canal no YouTube, no Tudo de Bom Pra Você, e procura as receitas da Tia Cris, que você vai ver que ela usa leite ninho para tudo. Pra Para tudo, salgado, pra para pão, para torta, para
como é que fala? Pra tudo. creme, pra molho, tudo. E dá certo, não fica doce. Eu não consigo entender a relação dela com... A Nestlé tinha que te contratar. amo. Que é impressionante, ela não usa nenhum outro tipo de leite pra Não, nada. só leite. E daí eu tenho que Eu ficar fazendo comercial de graça do Ninho sem ganhar um tostão da Nestlé. E aqui, ó, Por causa da senhora, tia Cris. Vou te Aqui, falar, ó. viu? você viu que fica certinho a massa, ó, Ah lá. tudo certinho, metade, né? Se você colocar certinho, não vai ter problema. O único problema aqui é você dar uma sovadinha. Você joga na mesa e você vai sovar. É o único trabalho que tem. Ela vai ficar Agora, bem macia. tem mais farinha. Normalmente, porque tem gente que fala assim, você tem que vender, você tem que pôr mais farinha. Não, se Essa receita não precisa, Não, se né? você seguir a receita certinho, A quantidade certinha não vai de precisar. tudo não vai essa, precisar. essa farinha é a massinha que tá lá. Pega lá pra gente. por É isso que favor. eu ia saber. A massinha deixa na geladeira, se eu fizer na minha casa, Sim, se Tá. você fizer e for usar em menos de 3 horas. tá. Se Já vou até não, tirar os frios aqui não também, pode. tá? Que eu tô vendo Tá. eles aqui. É pro pão. Ó, vou tirar inteiro, assim, que nem você Ó, colocou. eu não já. vou sovar tanto, vou só mostrar mais ou menos como ela vai ficar, ó. Ela vai ficando, ó. Tá vendo, ó? Mas o jeitão que ela vai ficar mesmo é esse só- daqui, né? É esse aqui. Tá. Vou abrir, se você quiser dar uma... Ela você consegue vai. abrir? Aí Essa você joga massa, aqui, a tia ó. Cris fez um pouquinho... Que hora que você fez essa massa? Hoje de manhã, né? É, essa massa, eu Essa comecei... Essa aqui, pra mim trazer pra cá, eu fiz ela pertinho 11 horas da manhã. Tá. Então essa massa tá fresquinha, só pra Tá. você que tá na tua casa entender. O ponto que ela vai ficar é esse esse daqui. aí. Você tá vendo que ela até... Pode jogar Já aqui em cima. desgruda, ó. Joga aqui em cima. Gente, ela não pega nem na mão, ó. Não. Olha Nem só. não. Só Então, que o tem que ponto sovar. dela, é isso que eu ia falar. O ponto, É. porque a diferença, Ó, se eu pegar nessa, tá mas se dura. bem que ela tá dura, mas não gruda Não, mais. tá macia, né? Olha a diferença. Eu vou puxar essa daqui pra você que tá na tua casa ver. Isso, pode pôr toda aqui em cima. Menina, ela que fica molinha, que parece que Fica. vai desmantelar. Porque ela tá na geladeira, ela já cresceu muito, desde 11 horas. Olha, Cresceu e deixa eu descresceu. ver se eu consigo, pegando na minha mão as duas, pra você que tá na Não. tua casa entender. Você tá vendo? Ó, essa daqui, que não tá pronta ainda, Não. eu tô forçando pra puxar. Essa daqui, dá uma olhada como ela fica. Essa Tá aqui vendo? você vai ter que fazer Ela assim, ó, fica na mesa. ó. molinha. Você vai sovando e vai dobrando Até assim. ela ficar molinha ela desse ficar jeito. molinha. Ela Tá. não vai ficar tão maleável assim, ela vai ficar um pouquinho mais dura. Aí Depois você ela vai deixa- ficando maleável quando eu deixo vai ficando descansar? maleável, exatamente. Qual Porque essa aqui é tá o tempo muito ideal tempo. pra ela descansar, tia Cris? 1 hora, 1 hora ela tá pronta pra eu já pra abrir você trabalhar. e trabalhar e já Isso. fazer o recheio, colocar o recheio. Aí você coloca um paninho de prato em cima, né? Tá, Alguma coisa, pra deixar ela crescendo. certo. Na hora de fazer, ela vai ficar mais ou menos 1 hora. E na hora de fazer o pão, é aqui, ó. Tem muita gente que tem... Me dê essa assadeira aí, que eu já... Ah, já vai pôr a assadeira? É, que eu vou mostrar aqui para fazer do tamanho. Eu vou fazer um pouco Peraí, mais deixa eu só fino. deixa eu tirar assim, porque É. eu tenho aqui um pouquinho de queijo. Eu já tinha até limpado ela. Quantos mas... pães você fez essa semana? Já fez a conta? Bastante. Desde sexta-feira, muito, graças a Deus. Esse Nossa, pão, e ele esse cheiro de vende pão bem. caseiro é demais, é, né? ele vende bem. Sua casa fica perfumada o dia inteiro, né? Já, Cris, falando em vende Essa bem... massa aqui, Ah. dá para você fazer pãozinho de mini hot dog e pãozinho de mini hambúrguer. É aquele pão que usa pra tudo, né? Na verdade. Essa massinha. Sendo pão, você pode usar. Então, assim, ó. Porque, assim, o pessoal, como o forno que a gente tem, ele é pequeno. Ele só tem 60 centímetros, que é esse tamanho que eu asso. Tá. Mas se o forno for de cozinha, não tem problema. Você não vai deixar... Se for de cozinha industrial, você pode fazer o grandão, de metrão. Isso. O importante é isso, ó. Você coloca na largura que você quiser, pode fazer aquele fininho Mas daí de ele não vai baguetinha. crescer muito, não? Ele cresce mais pros lados, Mas, então? ele cresce mais um pouquinho para cima. Esse aqui tá um pouquinho mais fino. Tá. Para mim fazer para ele ficar assim igual é um pouquinho mais grosso. Assim é só para mostrar para Tá, vocês como que entendi. faz os pão tudo. O importante é isso, ó. Já dá o cortezinho na hora que colocou na assadeira. Esse cortezinho é só pra ficar mais bonitinho? Só para ficar mais ou tem bonito. uma- Ah, Pode, tá. se quiser passar a tesoura, do jeito que você quiser fazer. Se eu quiser fazer aquele pão recheado de padaria, É a mesma eu coisa. recheio ele agora Antes. e ponho... Tá. E deixa ele crescer com recheio. Daí, por exemplo, eu abriria aqui, colocava o recheio, enrola, fechava. fecha e faz o modelo se quiser. Tá, esse é o pão que Tá. fazem na padaria, o pão recheado, então. Talvez não, porque a massa é diferente, né? A caseira não tem conservante, não tem nada. Ah, o de padaria eles colocam Talvez sim, para Tá. durar um pouquinho mais, né? Certo. O nosso não. E aqui, para fazer o pequenininho, aqui também você pode fazer Tipo bisnaguinha, o né, recheio. Para você fazer o redondinho, que eu não fiz ele modelado redondo, mas aí é só você fazer isso. Ó. Você juntou. Aqui tá o pãozinho para hambúrguer. Tá. Agora, o pãozinho
Mini hot dog já é diferente. Para você fazer um pouquinho o modelinho para ficar, você puxa a pontinha, faz tipo um triângulo. Mas esse é aquele que vai a salsicha aí no meio já? Não. Aí Ou você aquele que eu vou pôr recheia. depois? Ah, tá. Se você quiser fazer aquele que vai É pra fazer o antes, formato dele. formatinho. Ah, tá. Aí você faz isso. Ah, tá. E deixa crescer. Aí Mas ele vai crescer bem assim? Vai ficar um pouco... mais meia hora. Vai ficar tipo aquele nem deu tempo de crescer. Então, muito. olha, depois que eu sovar, eu vou deixar 1 hora descansando. Isso. Descansou 1 hora, daí eu já modelo e deixo no forno Exato. quanto tempo? Aí você vai deixar no forno em torno de uns 35 a 40 minutos. Você pode abrir assim de vez em quando? Tudo bem? Pode, não tem problema. Ele tá quase pronto. Porque ele já esse. cresceu. Ele tem que ficar mais dourado, né? É que é assim, para ele ficar mais dourado, tem que passar o ovo mexido. E eu não pus o ovo aí. Ah, então ele só fica dourado por causa do ovo? Sim, do ovo. Por isso Então que daqui tá a pouco a assim. gente já vai saber se ele tá bom. Sim, daqui a pouquinho. Porque ele só fica menina, douradinho quer dizer, depois então, do ovo. que o dourado não é porque ele fica dourado, Não, é o ovo. A não ser porque o que fica mais legal dourado isso. é aquela massa que ela tem mais açúcar. Ah, tá. Ela fica também um pouquinho mais dourada no próprio Entendi. forno. Aí quando você tira, você passa manteiga. Mas pra eu fazer na minha casa, então, eu tenho que... Não adianta eu passar ovo e pôr no forno. Tem que ser passar manteiga, tem que passar ovo. Antes Certo. de ir pro forno. Entendi. Bom E saber. aqui, para você fazer também um pão Faz de sentido, forma. né? Porque como é que ele ia ficar... Como é que o pão vai ficar amarelo por conta própria, né? Se Para tá fazer tudo o pão branco. de forma da mesma forma, do jeito que eu fiz ali. Você faz um modelinho e aí você põe na forminha de pão de forma no tamanho. Tipo, Certo. se a forma é desse tamanho aqui, você vai fazer para deixar grudadinho assim, porque ele só cresce para cima, Tá. tá? Entendi. Então ele vai crescer e aí vai ficar. Então aqui é o pão, aí fica mais Quanto meia eu hora. gasto pra fazer esse pão, tia Cris? Olha, o caro não é a massa é baratinha. O caro é o recheio. Não é a massa. Mas tem gente que gosta de comprar só o pão, né? Porque esse pão com manteiga já tá no lucro. Aqui você vai gastar para fazer 1 metro de pão, você vai gastar em torno de 15 a 18 reais. E eu posso vender por quanto? 45 é o preço que eu vendo, Tá. só o pão. Só o pão? É. Com 1,5 m, mais Um ou metro, menos. só o 1 metro. tá. É certinho, que é aquele pedaço, E mais esse? mais ou menos um pedacinho aqui, ó. Tá. É 1 metro inteirinho, é 1 metro 1 metro certinho. de pão, R$40. Isso. Certo. Aí, nós vamos Não montar. é caro não, hein? Não, é barato. É. Porque O ele sem deve pesar recheio. quanto? Já pesou? Já, ele dá quase 1 quilo. Ah, então. Então tá barato. Dá quase 1 quilo, né? Porque é a massa que a gente faz. Aí Agora, aqui, importante é a história do recheio. Por que eu pedi para a tia Cris colocar a quantidade para você? Você vai fazer para vender, a gente sempre fala 2 coisas importantes para você que cozinha. Primeiro é a apresentação do prato. 3 coisas. Primeiro, a limpeza. Isso. Higiene, acima de tudo. Isso. Segundo é a apresentação do prato. A embalagem bonita, asseada, com a tua marca, para a pessoa voltar, ou se você for presentear, a pessoa saber quem fez. Terceiro é a maneira como você recheia. Isso vale para o salgadinho, vale para uma carne quando você faz recheada e também para o pão. Então, mantenha um padrão. O padrão dela são 250. Você já tem aqui? 250 é o que ela vai usar. Esse é o padrão Isso. dela. É a mesma coisa para as outras coisas. Eu estava pensando que muitas vezes no salpicão você pode até usar um pouco mais porque é um ingrediente só. Sim, sim, Mas sim. você faça de uma forma que você mantenha esse padrão e faça sempre igual. Porque quem volta vai querer o mesmo que comprou primeiro. É assim, como no meu caso, eu não cobro por embalagem. Eu trabalho assim com quantidade, qualidade e preço. Mas você entrega como? Ele Embalado com o quê? plastificado. Plastificado. Mas plástico a maioria do pão filme. de forma, quando eu comprava aqui para fazer Tem a mesa do caixa, Trocando né, Ideias, também, né? eles também põem, às vezes põem uma caixinha, só aquela parte de baixo, sabe, enrolado no plástico, no papel Aham. filme. Uma base só, tipo essa daqui, tia Cris, que normalmente Isso. eles vendem e enrolam no plástico. É assim que você Exatamente, faz. é assim que eu faço. Porque aqui... Mas isso que eu falo da apresentação. Porque no você tá meu vendo ver- que você tá comprando e tá limpinho. Isso, no meu ver, assim, no nosso caso, assim, o que a gente dá prioridade? A minha prioridade no meu trabalho não é as embalagens, é o produto. Porque eu tenho um preço muito baixo, então eu não posso gastar tanto com embalagem. Mas a Então, embalagem que eu falo é essa de você ver o que você tá essa sim. comprando Sim, e de Aí você essa ter sim. algo que você vê que é aciado. isso, aí sim. Não é a embalagem chique, não. É a embalagem... Então aqui, ó, o que a gente faz? A gente começa pelo que vai ser mais grosso. Não tenha porque- dó. Não, porque todos os meus pão de metro, ele vai mussarela independente do sabor. Se Todos for vão. carne, Tá. pernil, dogão, todos vão com alface, tomate e mussarela, Tá. tá? Outra coisa, você prefere ela picadinha assim, ao invés da fatia? Por quê, tia Cris? Porque é mais barato. Ah, tá. Ah, é A mais gente barato compra quando na compra peça. assim? É. Olha só, eu eu não compro de sabia peça.
Eu não compro... Eu achei que ficava... Sabe por que eu achei que fosse? Vou te falar a verdade, não achei que era preço. Eu achei, Jacris, que fosse melhor para a gente ter essa noção de espalhar a mesma quantidade. Não. Quando você vai colocando a fatia, assim dá um volume maior, fica mais bonito. Eu acho que fica mais bonito. Exato. A fatia fica mais bonita porque ela cai dos lados. Mas Não, eu acho que assim fica mais bonito, porque fica mais alto. Eu acho que fica mais bonito. O pessoal usa mais fatia. Então, porque quando você põe a fatia, ele não fica muito alto assim. Assim, olha, ele dá um volume. Sim. Mas assim, e quando vai para demorar muito, eu costumo usar também o alface americano. Tirar essas coisas daqui, tia Cris? Sim. Quem está em casa vê melhor. Sim. Pode falar, gente. Não pode eu costumo usar o alface americano. Que também fica mais bonita, né? Fica mais bonito. Não é nem que fica mais bonito. Você vê que tá tudo harmonioso, fica mais bonito assim. Uma bonitinha do lado da outra. Assim fica mais bonito, mas o alface americano, ele não murcha. Ah, então, é? Quando vai para muito longe, aí a gente coloca o americano, né? Tomate então, mais firme, né? Lembrando que o tomate tem que ser mais firme, aí você deixar tudo esterilizando, né? Para ficar bem... limpinho, bonitinho. Isso. E esse tipo de lanche, para vender, é pai pum, né? Fácil e vendo. Bom, fácil entrego, né? Esse aqui... Tem que entregar logo, né? Sim. Não pode ficar muito tempo. Esse lanche de metro e minhas pizzinhas são o carro-chefe lá da gente, né? Eu não faço... e eu faço sempre fresquinho. Às vezes tem pessoas que têm dificuldade por isso, porque tem pessoas que querem fazer um dia antes. E essas coisas assim não é legal. Alface. Exatamente. Não murcha, então, não? Murcha sim, dependendo do alface que você usar. Agora, a gente faz tudo fresquinho. Olha o tamanho desse trem. O maior problema é como é que eu corto isso, gente. Facinho também. Você aqui tem que pode entregar não cortado, ser tão né, facinho. Sim, eu entrego tudo cortadinho. Aqui pode não ser tão facinho. Por causa das facas. Ó, mas tem a sua aqui, ó. Não é minha, daqui essa faca. É daqui? Nunca vi essa faca aqui na vida. Essa é a melhor. É daqui essa faca? É daqui. Oh, meu Deus, sujei minha mão aqui, peraí. Peraí, vai devagar que eu quero ver, que eu vim lavar minha mão. Tem muito ainda, vamos. Como é que eu meço? Você segura 2 dedinhos, né? 2 dedos cada fatia. Aí você segura. Esse pão, a vantagem dele é que ele não quebra, igual de padaria. Porque não é aquele tipo... Porque aquele lá é tipo pão francês. Isso, é o pão francês. E esse aqui não. Às vezes ele quebra dependendo de como ele tá na fofura, né? Tia Cris, me fala uma coisa. Esse daqui é do quê? Esse é de berinjela, o outro de salame. E esse aqui é presunto e queijo. Berinjela e salame. Todos eles vai acompanhado... Como chama aquele... Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele... Aquele que é meio marrom? Aquele frio que é meio marrom? Peraí. Que é o quadrado que vem outras coisinhas, né? Parece... que vem umas... Sim, dá pra fazer também. É que ninguém... Esqueci o nome dele. Eu também esqueci. Como chama, Andréia? O xadrezinho. Aquele xadrezinho, o quadrado, que parece um presunto. Tem queijo, tem aquele marrom. Rosbife. Nossa, aquele negócio é bom, hein? Também é bom, mas acho que o povo não come muito essas coisas, né? Não, porque... Qual que é o que mais sai? O que mais sai é frango catupiry, salpicão de frango, berinjela... Eu acho que o salpicão deve ficar bem legal, hein? Berinjela e queijo e presunto. São os campeões. Não sei porque o povo é berinjela e tomate. Pra que as pessoas gostam de botar berinjela e tomate? Nossa, tudo, berinjela é campeão, né? Olha porque que tem lindo. gente que não come, não gosta de comer carne ou coisa assim. Então, quer berinjela. E esse daqui? Você acha que eu vou experimentar esse quente? Vai dar? Eu acho que sim. Vai depender aqui. Como saber se tá bom? Depender do fundo. Peraí. Quero saber. É pelo fundo que você vai saber? Deixa eu ver aqui o paninho. Se o fundo tiver assado, já dá pra gente ver ele. Já dá pra ver. Então pode puxa, até Cris, ser. Eu quero mostrar esse. Vamos lá. Vamos mostrar esse também. Eu vou comer daquele, mas quero experimentar esse quente. Então, aqui, pra ele ficar assim, teria que aqui ter... não tem manteiga aqui, eu acho que não tem mais manteiga aqui, viu? Porque não, olha né? com manteiga. Se tivesse óleo também eu passaria só pra pessoa ver. Nossa, gente do céu. Deixa eu ver aqui se ainda tem óleo. Só pra ver que dá um Olha brilhozinho. o tanto que ele tá macio. Gente, dá uma olhada nisso. E porque não cresceu, dele. tá vendo? Ele vai ficando... aqui é só um óleo, né? Nossa, só pra você de ver. Pegar assim, de comer. Não, tá fervendo. Tá, deixa eu cortar pra você. A pessoa tem o olho maior que eu já puxei, ó. E assim, ele não inchou muito esse aqui. Por quê? Mas porque o certo ele... Tem que inchar, ele não inchou, tá? Então ele fica Vou experimentar o quente como primeiro. se ele tivesse batumado. Vou experimentar o quente primeiro, mas depois eu vou... Mas é que eu queria mostrar como que ele ia ficar assado, que ele realmente assa. Mas assim, ele tá errado? Tá, porque aqui ele não ficou, ele não inchou muito, não deu tempo de inchar muito, entendeu? Não inchou.
Então ele tá um pouquinho como se tivesse, sabe aqueles pão que a gente faz em casa que não deu ponto? Ele fica tipo assim, ó, abatumado, sabe? Tinha que ficar mais tempo no forno? Não, ele tinha que crescer mais. E eu não deixei porque eu queria que você visse ele assado aqui no Gente, forno. mas tá bom demais. Nossa. Eu queria que você visse ele assado. Aí, pra ele ficar assim, só passar o ovo misturadinho. O ovo mexido, passado em cima. Não é Deixa eu gema ver se eu pura. entendi. Então isso aqui tá ruim, na sua Pra opinião. mim tá. Ah, tá. Na minha Imagina se opinião. tivesse bom. Corta um pedacinho desse pra eu comer também, então, já que Na esse tá minha ruim. opinião, sim. Você vai ver a Berinjela eu não diferença quero da não, tá? massa. Você gosta de salame? Eu quero ser feliz. Maionese. Você gosta de salame? Se a gente não fizer essas coisas, o doutor vai viver do quê? Se a gente não comer desordenadamente, engordar. Quer um pedacinho de Uma salame? alimentação também, né, doutor? Tem tudo a ver, não tem? Com infecção urinária? Ó, de salaminho. Tá vendo a diferença O de da salame massa? você põe o quê? Só o salame? Todos eles vai alface e tomate. Todos. E mussarela. Todo ele. Eu tô brincando aqui, mas sério. Eu entendi o que você falou. Porque quando você morde esse, você sente que ele Mais tá pegando borrachudo. um pouco mais. Isso. Quando você... só esse E daqui, esse só aí de não. apertar, a gente já vê que ele tá mais macio. É, porque deu tempo Então de você tem descansar. que deixar 1 hora. É, e nem muito tempo, né? Que ele Deixa ficou. eu experimentar esse então, tá? O filho de Davi, olha Não é aqui pra diferente? mim, É diferente. olha aqui pra mim, Mas os dois são bons. olha aqui pra mim. Maravilhoso. Certo? Como é que já aquele louvor? Nós vencemos e chegamos aqui. Obrigada, tia Cris. Olha, para você fazer a sua encomenda do pão de metro, das carnes, da comida, da marmitex, dos doces. Ela não gosta muito de doce, mas doce também tem. Eu gosto Das pizzas, de tudo. Não gosto de comer muito mais. Mas se fizer doce também, se tiver. Sim, tudo faço isso, todo tipo você de pode doce. entrar lá no Instagram da Tia Inclusive, Cris, eu trouxe um da doce. Cris Delivery. Lá no da Cris Delivery tem as informações para você já fazer a tua encomenda. O WhatsApp tá aí na tela também. Entre em contato com ela, você faz a tua encomenda para você já... Olha, ela faz tudo que você pedir, porque se ela não tiver no cardápio, ela faz. Aqui tem doce? É, isso aí é um bolo pão de mel. Pelo amor de Deus, que delícia. Pra você. Tá vendo? É que você nunca fez doce aqui, né, Tia Cris? Não. Só uma vez, Você né? gosta mais de salgado, pão. né? Ou não? Na realidade, assim, eu faço tudo, né? Mas o meu, que eu sou mesmo assim, é a comida. É a comida. É. E a comida é boa. E você pode encomendar sua marmitex também. Olha, você não vai se arrepender. Tá aí na tela o Instagram da Tia Cris, que é o 949097150. E o Instagram da Cris Delivery. Um beijo, querida. Obrigada. Doutor Marco, doutor Carlos, obrigada. Voltem sempre. Obrigada pela companhia, você que está em casa. Uma alegria ter você aqui com a gente. Que Deus te abençoe. A gente volta amanhã, às 2 horas da tarde, com mais tudo de bom para você. Um beijo, até lá.